Bom, vamos falar então sobre sarcomas de partes moles. Começar com fibroesteostoma maligno. É o sarcoma de partes moles mais comum diagnosticado, não é mais reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma entidade distinta. Atualmente é definido como sarcoma pleomórfico indiferenciado. Ocorre mais comumente em pacientes idosos acima de 50 a 70 anos. Em geral, são massas bem circunscritas na ressonância, com baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, e acometem principalmente a região da coxa. A necrose central é frequente nos tumores de grande volume, principalmente pelo crescimento rápido. Tá? E o tratamento, ressecção com margens amplas. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Tá? Pode-se realizar radioterapia pré ou pós-operatória, mas é bom considerar a radioterapia pré nas lesões borderlines. O que é isso? São literalmente aquelas lesões em cima do muro, se elas são ressecáveis ou se elas são irressecáveis. Então, nessa dúvida, se você quer tentar transformar aquela lesão numa lesão ressecável, você pode utilizar a radioterapia pré ou mesmo a quimioterapia. Tá? Não existe consenso em si para a quimioterapia nesses tumores de alto grau, não tem nenhum benefício claro em você fazer isso ou não em termos de tratamento, em termos de prognóstico. O tratamento mesmo multimodal, a gente tem 10% de recidiva local. Metástases em geral são pulmonares, sobrevida de 60% em 5 anos e tem pior prognóstico aqueles pacientes com tumores de alto grau, grande volume, tumor profundo e presença de metástase. Então esse aqui é um paciente com um sarcoma pleomórfico. A gente vê como a lesão aqui no T2 ela é bem delimitada, ela é bem definida. Tá? A gente vê aqui também num corte axial essas áreas aqui mais claras de necrose. Tá? E aqui ele fazendo a ressecção da lesão, você vê que ele busca até o periósteo como margem. E tem alguns trabalhos, principalmente o consenso da Inglaterra, aquele sobre sarcomas de partes moles, que assim, se você não tiver uma nítida invasão da medular óssea, uma nítida invasão do osso, você não precisa ressecar o osso por mais que o tumor esteja encostado nele, porque isso não muda prognóstico. E aqui a lesão ressecada. O liposarcoma é o segundo sarcoma de partes moles mais comum, pacientes acima de 50 anos. Na ressonância ela é inespecífica, assim como a maioria dos sarcomas de partes moles, exceto pelo sinal de gordura que é mais parecido aí com gordura normal. Subtipos, a gente tem o pleomórfico, o de células redondas e o mixoide. Esse aqui é o único que pode acontecer no retroperitônio e esses todos eles são tratados como fibroesteostoma maligno e têm basicamente os mesmos prognósticos. E o bem diferenciado, o lipoma, o liposarcoma bem diferenciado, que você pode fazer apenas a ressecção, já que ele é bem diferenciado, ele é mais de baixo grau. Metástases em geral são pulmonares, 60% de sobrevida em 5 anos, pior prognóstico também, alto grau, grande volume, tumor profundo ou proximal e presença de metástases. E aqui então uma imagem de um liposarcoma da face posterior de uma coxa, tá certo? Aqui é a lesão, que ela também está bem delimitada, parcialmente delimitada, ela tá não tão, você não vê aquela formação daquela pseudocápsula tão nítida como a gente viu no sarcoma pleomórfico. E aqui a ressecção da lesão, tá certo? Aqui a lesão já bastante exposta aqui no leito cirúrgico. Outro liposarcoma, numa tomografia, a gente vê a lesão aqui na face posterior da coxa. Você vê como eles gostam de coxas. A primeira imagem do fibroesteostoma maligno também, o sarcoma pleomórfico, era uma coxa. O primeiro liposarcoma aqui era uma coxa. E temos mostrando outra lesão de coxa também, tá bom? Agora o sarcoma sinovial. Ele já é diferente dos demais sarcomas de partes moles. Que são mais comuns em idosos. Ele já é mais comum em adultos jovens, entre 15 e 35 anos, sendo relativamente comum nas extremidades, até 75% ocorre nas extremidades, segundo Lovell, incluindo mão e pé, e é o sarcoma de partes moles mais comum do pé. Tem uma tendência a ser próximo a grandes articulações, e quando isso acontece, ele é mais comum próximo do joelho.
Pode acometer basicamente qualquer localização, sendo cabeça, pescoço e tronco cerca de 15% dos casos, membros superiores e inferiores 50% e mãos e pés 10%. Frequentemente são lesões menores que 5 centímetros na apresentação. A lesão ela não se origina de células sinoviais, o nome em si da lesão não tem nada a ver com o tecido sinovial. E sua localização intraarticular ou em contiguidade com as articulações é rara, menos de 10%. Pode apresentar calcificações, a radiografia, tá? E é o sarcoma de partes moles mais comum a ter calcificações no interior, mas o fibrosarcoma e o neurofibrosarcoma eles também podem ter calcificações no interior, assim como algumas outras lesões. Translocação específica, tá? No sarcoma de partes, no sarcoma sinovial, uma translocação do X com o 18, tá? Presente em 90% dos casos. E isso você tem a produção aberrante do gene SYT, SSX1 ou SSX2. O SYT ele vem do 18 e o SSX ele vem do cromossomo X. O SSX2 apresenta melhor prognóstico em algumas séries de casos. Então o sarcoma sinovial ele é praticamente ou sempre é de alto grau, tá bom? E ele pode ser monofásico ou bifásico. O monofásico, em geral, ele é SSX2, é uma lesão epitelial com células fusiformes. Já o bifásico, em geral, ele é SSX1, epitelial com diferenciação glandular. O tratamento e o prognóstico, na verdade o prognóstico, segundo Love, é de 80% em 5 anos, mas o Campbell diz que ambos são semelhantes ao fibrosteatoma maligno. Obviamente o tratamento é semelhante mesmo, diferencia um pouco no fato de que o sarcoma sinovial ele tem uma melhor resposta à quimioterapia. O tratamento cirúrgico, como todo sarcoma de partes moles, é o principal. A radioterapia pode ser útil no controle local, mas o impacto na sobrevida é ainda discutível. Como eu falei, a quimio é particularmente útil nessa neoplasia. Metástases linfonodais são relativamente comuns, entre 20 a 25% dos casos. Pior prognóstico, idade do paciente, metástases ao diagnóstico, margens cirúrgicas e o tamanho da lesão. Aqui ó, a gente vê um sarcoma sinovial no terço distal da ulna, tá bom? A gente vê aqui a radiografia, ó, uma calcificaçãozinha em partes moles, aqui na ressonância. Na tomografia a gente vê a lesão com a calcificação no interior e aqui a ressecção da lesão, ressecando o leito aqui da biópsia, tá? O sarcoma epitelioide já é uma lesão extremamente rara, ela acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, tá? Acometendo a extremidade distal dos membros superiores, incluindo mãos e dedos. E é o sarcoma de partes moles mais comum das mãos. De quando a gente começou, eu coloquei o sarcoma pleomórfico é o mais comum sendo o diagnosticado, o liposarcoma é o segundo mais comum, o sarcoma sinovial é o mais comum de pé, o sarcoma epitelioide é o mais comum de mão. Então tem várias nuances aqui que podem cair na prova que são bastante interessantes. Em geral é uma massa pequena de até 3 centímetros e superficial, de crescimento lento, podendo apresentar ulcerações. Tratamento, ressecção com margens amplas. Como todo sarcoma de partes moles, é ressecção, é cirúrgico o tratamento principal. Metástases linfonodais são relativamente comuns, tem uma alta taxa de recidiva local, acima de 50%. A taxa de sobrevida está entre 70% em 5 anos, 50% em 10 anos, porque tem uma alta incidência de metástases tardias. E o pior prognóstico em tumores acima de 3 centímetros e lesões mais proximais. O dermatofibrosarcoma protuberans é um tumor raro que nasce próximo à epiderme, como um ou vários nódulos e eventualmente como uma massa única. Em geral aparece como uma placa firme circunscrita por uma pele atrófica e tem uma coloração azulada ou avermelhada essa pele em cima da lesão. Tem uma grande recidiva local, que é um tumor bastante infiltrativo. Tem alguns trabalhos que você pode dar uma margem de 3 a 5 centímetros, que mesmo assim a lesão volta. Tá? É conhecido também como fibrosarcoma de baixo grau não metastatizável da pele. Porque obviamente ele dificilmente, muito raramente, ele dá metástases. E pacientes de meia idade e em geral no tronco são as características mais comuns da lesão. E essa lesão, como ela tem uma
tendência a recidivar bastante vezes, ele pode se tornar mais indiferenciado e metastatizar após várias recidivas, ou seja, ele vai recidivando e ele vai se tornando uma lesão mais agressiva, principalmente do aspecto histológico. Então a gente vê ó, a lesão que ela é bem superficial, você vê a pele aqui que acaba ulcerando e você vê o tamanho da margem que se dá para tentar se diminuir a recidiva local. Agora o rabdomiosarcoma, uma lesão, um sarcoma de partes moles bastante importante. Então ele acomete principalmente a primeira e segunda décadas de vida, mais comum em meninos e uma menor incidência em pacientes negros e asiáticos. A maioria dessas lesões são esporádicas, mas elas podem estar associadas à neurofibromatose, à síndrome de Beckwith-Wiedemann, que ela tem uma malformação abdominal, uma macroglossia, um gigantismo, a doença de Li-Fraumeni, que é uma alteração do gene P53 do cromossomo 13, a doença de Costello, que o paciente tem um déficit de crescimento, um déficit cognitivo, alterações cardíacas, tem outras comorbidades também, e algumas outras doenças que também podem predispor ao rabdomio. Subtipos, ele tem o alveolar, o embrionário e o pleomórfico. O alveolar e o embrionário são os mais comuns na criança e adolescente, principalmente abaixo dos 15 anos, e é o sarcoma de partes moles mais comum desta faixa etária. Qualquer lugar do corpo ele pode acometer, mas cabeça e pescoço ele tem 26% dos casos, gênito urinário 24%, mediastino e abdômen 22%, extremidades 19% e órbita 9%. O subtipo embrionário, em geral, ele apresenta um melhor prognóstico que o alveolar. Metástases são comuns no pulmão, linfonodos e medula óssea. Metástases linfonodais ocorrem em cerca de 15% dos casos e 20% dos casos eles são metastáticos já ao diagnóstico. Então, dos subtipos, vamos falar primeiro do embrionário, que é o tipo mais comum. 50% das lesões elas são de extremidades, segundo Tadjan. Segundo Lovell, ele é raro nas extremidades, tá bom? E segundo Campbell, ele é mais comum de cabeça, pescoço, trato geniturinário e retroperitônio, também pelo Lovell. Macroscopicamente, ele é mole e gelatinoso. A variação botrioide, já no Lovell, ele diz que já não é considerado mais uma variação do embrionário, mas sim uma entidade própria devido à macroscopia diferente dessa lesão. Mas enfim, vamos seguindo o Campbell aí. A variação botrioide, então, ele é encontrado no trato geniturinário, vísceras ocas, né? E próximo à superfície epitelial. E ele também é polipoide. Tem no embrionário a perda de heterozigose do cromossomo 15, tá? No braço curto e no locus 15. Desculpa, no cromossomo 11, o braço curto e no locus 15. A haploidia do DNA apresenta caráter prognóstico. Pacientes com a lesão diploide, ela tem pior prognóstico que uma lesão que apresenta hiperploidia. Mas tem alguns trabalhos que já dizem que isso aqui caiu por terra. O subtipo alveolar acomete principalmente pacientes entre 10 e 25 anos. Cabeça, pescoço, extremidades. E de extremidades ele é o mais comum. Em geral, ele é firme e menos mixoide que o embrionário, é mais comum também para apresentar metástases linfonodais. Tem os dois tipos de translocações mais comuns dele, tá? Translocação entre o 2 e o 13, de 70% dos casos, e 30% dos casos a gente tem a translocação entre o cromossomo 1 e o 13, que causa alterações na P53, que é um gene supressor de tumor. O pleomórfico ele ocorre em adultos e é raro, é uma lesão que acomete as extremidades, tem pior prognóstico também. Metástases são comuns no pulmão, linfonodo e medula óssea, como eu havia falado. O tratamento é cirúrgico, radioterapia seguido também de quimioterapia. É um tratamento multimodal. 65% de sobrevida em 5 anos, 60% de sobrevida com cirurgia exclusiva, o paciente que você só opera, de 74% a 80% de sobrevida em 5 anos no paciente com lesão de extremidades não metastático. Pacientes entre 1 a 4 anos, eles apresentam 80% de sobrevida, 20 a 30% de sobrevida nos metastáticos, e os pacientes que têm pior prognóstico, subtipo alveolar, grande volume, pacientes acima de 10 anos e localização de extremidades. No Tadjan ele coloca como órbita e gênito urinário.
Então, isso aqui são algumas tabelas que eles tentam classificar esses pacientes, né, que a gente encontra lá no livro. Então, aqui, primeiro, ele divide os pacientes no tipo de ressecabilidade da lesão. Então, a grosso modo, a gente tem o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. O grupo 1 é o tumor completamente ressecado. O grupo 2 ele tem algum tipo de positividade ou microscópica ou linfonodos positivos. O grupo 3 ele tem tumor macroscópico residual e o 4 ele tem metástases à distância. Então, de acordo com esse grupo, então o grupo que ele tem tudo certinho, ele não tem linfonodo comprometido e ele tem margens livres, ele apresenta melhor prognóstico, tanto de extremidades quanto no âmbito geral dos rabdomiosarcomas. E conforme ele vai se positivando, tendo margem microscopicamente positiva, linfonodo positivo, margem macroscópica e metástase à distância, o prognóstico vai caindo bastante, tá? E essa a gente tem a tabela de estadiamento dos pacientes feita por Lawrence e Guerra. Tá? Ele vai colocando do estágio 1 a 4, sendo o estágio 4 o pior prognóstico. Então, o estágio 1 são os sítios favoráveis, órbita, cabeça e pescoço geniturinário e não de extremidades, tá bom? E sem metástases à distância. Esses daqui são principalmente a lesão embrionária, que eu tinha falado lá atrás, que apresentam melhor prognóstico. O tipo 2, outros sítios e extremidades sem nenhum tipo de metástase. O 3, outros sítios, principalmente extremidades, tá? Com metástase linfonodal. E o tipo 4, qualquer lesão com metástases à distância. Então aqui ó, a gente vê um rabdomiosarcoma intrapélvico, tá? Ele está próximo aqui na região do ilíaco, deitado, vamos dizer assim, no ilíaco. Aqui a fotografia intraoperatória, a lesão já ressecada, a gente vendo os vasos aqui na região, aqui a peça ressecada e aqui a fotografia da radiografia do pós-operatório. Aqui a princípio o sacro não foi mexido, então provavelmente isso aqui foi uma pelvectomia zona 1. Outra radiografia, um paciente, a gente vê ó, uma grande lesão de partes moles, tá bom? E a gente vê aqui na ressonância, ó, também próximo ao ilíaco, na região do glúteo, uma grande lesão aqui de partes moles. E aqui também numa tíbia distal, na região posterior da tíbia. A gente vê aqui infiltrando a musculatura, tá certo? Vamos lá. Tumor maligno de bainha de nervo periférico. Ele também é conhecido como chivanoma maligno ou neurofibrosarcoma. Ele pode nascer de novo, ou seja, numa região onde não tinha nenhum tipo de alteração. Tudo ali era aparentemente normal e ele nasceu naquela região. Ou sobre um neurofibroma. Ele não nasce sobre um chivanoma. 5 a 10% dos sarcomas de partes moles na criança, de 50 a 80% desses pacientes, dessas lesões, são esporádicas. E entre 20, e o Lovell fala de 20 a 50% desses pacientes, eles podem apresentar neurofibromatose tipo 1, que é a doença de von Recklinghausen. Tá? De 5%, 2 a 13%, 15%, você vê aqui que a estatística é bem variada nos livros. Então, desses pacientes com neurofibromatose, eles apresentam a malignização, tá? Mas eles têm o mesmo prognóstico dos pacientes que não apresentam neurofibromatose. Segundo Lovell, o pessoal da neurofibromatose tem um pior prognóstico. Acomete adultos entre 30 e 50 anos e principalmente grandes nervos periféricos, mas também pode pegar os pequenos nervos periféricos. Recidiva local é comum devido à extensão do perineuro por grandes extensões, então você vê o tumor principal, você resseca ele, mas o perineuro já está infiltrado lá na frente. E o tratamento, ressecção e radioterapia. Quimioterapia, pacientes jovens com tumores grandes e de alto grau. A sobrevida em geral é de 5 anos de 50% e o pior prognóstico, aqueles pacientes que acabam indo para ter quimioterapia. São os pacientes jovens de tumores grandes e de alto grau. Então aqui a gente vê uma lesão aqui na região, tá certo? Entre a musculatura. Acho que aqui também tem uma parte posterior que a gente vê no T1 e no T2, a lesão ressecada, e aqui outro sarcoma de partes moles, bem na região aqui da coxa, tá? E aqui a lesão ressecada
e com a peça cortada ao meio, seccionada. O osteosarcoma extraesquelético já é uma lesão extremamente rara, acomete adultos acima de 40 anos, ela pode acometer qualquer local, mas é mais comum nos tecidos profundos da coxa. Tem pior prognóstico em relação ao osteosarcoma ósseo e outros sarcomas de partes moles, com cerca de 25% de sobrevida em 5 anos. Aqui no raio-x a gente vê como é um osteosarcoma, ele tem que estar formando o osso, tá bom? Aqui na região do antebraço, visto aqui na ressonância, a gente vê que ele ficou bem mais no subcutâneo, e aqui a ressecção e a reconstrução com o enxerto. O condrosarcoma extraesquelético, a gente tem dois tipos, tá? O mixoide e o mesenquimal. O mixoide ele é de baixo a intermediário grau, pacientes acima de 35 anos. O tratamento é cirúrgico e radioterapia se as margens estiverem comprometidas. 90% de sobrevida em 5 anos, 70% em 10 anos e 60% em 15 anos. O tipo mesenquimal ele já é de alto grau, pacientes entre 15 a 35 anos, mais comum na cabeça e pescoço. Tratamento: radioquimioterapia e cirurgia, e tem um péssimo prognóstico. A gente vê aqui, numa região da coxa, como ele começa a circunscrever o osso, tá bom? E aqui a peça ressecada já com a margem aqui na região da biópsia. Fibrosarcoma infantil ou fibrosarcoma congênito. Já o sarcoma de partes moles, aqui mais uma característica da lesão, mais uma especificidade. Sarcoma de partes moles mais comum abaixo de 1 ano de idade, em neonatos. E é o mais comum não rabdomiosarcoma da infância. E tem o segundo pico de incidência entre 10 e 15 anos. Geralmente os sarcomas de partes moles eles são separados nessas duas grandes categorias, nos sarcomas rabdomio e nos sarcomas não rabdomio, tá? Porque muda basicamente o tratamento é diferente. O rabdomiosarcoma ele tem todo o protocolo de tratamento dele, com radioterapia, quimioterapia, totalmente diferente dos sarcomas de partes moles em geral. Diferente do fibrosarcoma do adulto, ele tem um curso mais benigno e uma taxa de metástases menores, 10%. A alteração genética mais comum é a trissomia do 11, tá? Além da translocação 12-15. Metástases ao diagnóstico em menos de 20% dos casos, e é mais frequente nas lesões de tronco. O tratamento cirúrgico, em 90% das vezes, ele é curativo, mas uma abordagem mais conservadora, ou seja, permitir imagens positivas para diminuir a morbidade, ela é aceitável, porque essa margem positiva ela não altera o prognóstico do paciente, nem a recidiva local. Quimioterapia ela ajuda nas lesões grandes e ressecáveis. E ele responde bem à quimioterapia. A gente vê essa lesão grande de partes moles numa perninha numa criança, tá? A gente vê o tamanho da lesão aqui na ressonância, a extensão que ela tem, e pós-quimioterapia, como isso facilita bem a ressecção da lesão. E para terminar, sobre o Ewing extraesquelético. É uma lesão de adolescentes e adultos jovens, mais comum na musculatura paravertebral e parede torácica. Tem a presença da translocação T11-22 como no Ewing convencional, e o tratamento é semelhante ao Ewing convencional: radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Tá bom, pessoal?